Vamos para a nossa live ao vivo. Vamos lá, gente. Vamos ver se a gente consegue agora fazer essa live. Precisamos fazer essa live. Deixa eu esperar a Fabrícia aparecer aqui pra mim. Enquanto isso, eu vou falando com vocês. Elaine, Neinha. Ai, que bom que vocês estão aqui, maravilhosas. E esse, inclusive, é um papo, eu tô vendo aqui a Elaine e a Neia, esse é um papo, assim, que nós já conversamos em alguns momentos, né? Sobre prosperidade, mentalidade. Com a Fabrícia, vamos lá. Vamos torcer, muito ponopono. Toponopono pra internet nos aceitar aqui. Fabrícia, conectou? Aê! Legal, agora vai. É que é muita luz, entendeu? É muita luz, né, nesse Instagram logo cedo. Tô te vendo, tá perfeito. Brilhando junto. Vamos lá então, Fabrícia. Eu tava comentando contigo. Eu lembro que no começo da pandemia, tiveram muitas pessoas que cometeram suicídio, até porque eu acho que ficaram com tanto medo de como que as coisas iam se desenrolar. Eu acho que teve até um estilista dos famosos, não sei, alguém assim, com bens materiais, né, com grandes condições de ficar ali no mundo, mas foi uma pessoa que foi atingida por esse medo. E é muito interessante a gente falar que o medo na nossa cabeça, geralmente ele é muito maior e muito pior do que de fato pode acontecer na nossa realidade, né? Eu até fiquei pensando, falei, nossa, se esse moço não tivesse cometido esse ato lá atrás, hoje ele poderia estar aqui tirando uma experiência disso, porque a pandemia, né, veja, todos nós que estamos aqui passamos pela pandemia e não morremos. Por mais difícil que tenha sido para cada um de nós, né, estamos aqui hoje, dia 8 de março de 2021, todos vivos, todos bem. Então, assim, mas eu vi que foi um aprendizado para nós que passamos, mas para muitas pessoas que não tiveram a cabeça no lugar, foi o fim, né? Foi o fim dessa experiência aqui. Então, o quanto é importante a gente ficar atento realmente aos pensamentos que passam pela nossa cabeça. E você trazendo aí essa sua realidade, né, como terapeuta, que as pessoas estão mesmo vibrando aí nesse pensamento, nessa vibe. E você, tanto como terapeuta, quanto na sua vida pessoal também, porque você também passa pela pandemia, né? Você também tem as suas questões. O que é que você faz, Fabrícia, para conseguir manter a cabeça no lugar, né? Porque tem muita gente que sofre com o medo e tem muita gente que sofre com a realidade mesmo, do dinheiro faltando, eventualmente, né? Até perdendo emprego, enfim. Como que a gente faz para olhar para essas questões que estão aqui na nossa cara, estão iminentes, mas como que a gente pode lidar melhor com elas? O que você traz aí de sugestão para a gente? Então, como eu falei, né? Primeiro passo, Fabrícia, vou falar por mim o que eu fiz, tá? Eu vou contar uma história de como eu melhorei durante a pandemia. Isso que é o melhor. Eu como pessoa, né? Eu como profissional, né? Enfim, melhorei porque eu consegui expandir os meus horizontes profissionais, onde muita gente, igual você falou, um estilista famoso, que tinha dinheiro, que tinha condição de ali se manter por um tempo, né? Não suportou. Mas a maioria das coisas que a gente passa da nossa mente, igual você falou, a gente imagina um filme muito mais terrível do que ele realmente pode acontecer. Só que por estarmos imaginando aquilo, estamos, de certa forma, entrando naquela possibilidade daquela vibração acontecer na nossa vida, porque o foco está ali. Então, eu atendi mesmo essa semana uma cliente que estava reclamando que não tinha nada, que estava faltando tudo. Aí eu passei algumas ferramentas para ela trabalhar a mente, para tirar o foco do problema e começar a olhar para a solução. E ela contou, falou, olha, desde que começou a pandemia, eu só estou vendendo as minhas coisas, né? Eu vendi equipamentos que eu não usava tanto para poder sobreviver, pessoas perderam emprego, e para mim também no começo não foi fácil. Olha só meu quadro na pandemia inicial, o ano passado.
eu estava morando de aluguel, que eu moro de aluguel, e não estava conseguindo pagar o aluguel, que era bem pequenininho. Eu vou pôr um valor irrisório aqui só para ilustrar. Vamos supor que eu pagava R$ 400 de aluguel naquela época, o ano passado, e não estava conseguindo, estava com 2 atrasado. Meu esposo estava desempregado, eu estava sem muita perspectiva profissional, tinha acabado a faculdade, mas aí veio pandemia, não fiz a primeira fase da OAB, passei, e aí veio a pandemia. Não pude continuar, né? Depois passou e aí eu entrei direto mesmo com a constelação sistêmica e aqui eu fiquei, nada é por acaso, né? O direito ainda está reservado para esse pós-pandemia aí dentro de mim ainda. E aí, para ajudar, a casa em que nós estávamos, o meu marido estava desempregado já um pouquinho antes da pandemia, né? E aí com a pandemia ninguém começou a contratar mais nada, praticamente. E aí, a casa foi pedida. Eu fui despejada, assim, teoricamente, né? Para ajudar você, ó, não vai dar mais, eu preciso que vocês, né, saiam. E eu chorei muito. Nesse dia eu chorei muito. Falei, nossa, e agora, né? O que eu vou fazer? Mas eu já tinha começado meu processo de desenvolvimento há pelo menos 1 ano e meio. Já tinha começado a trabalhar a minha mente, mudar as minhas crenças com relação ao dinheiro, mudar os meus paradigmas com relação ao trabalho, né? Aquele negócio engessado das 8 às 6, CLT, só aquilo que tem, só isso que existe. E comecei a perguntar para o né? O universo, o que mais é possível que eu não estou vendo aqui. E é engraçado que aqui existe uma coisa que é zona de conforto. Eu estava muito na minha zona de conforto. Na cidade onde eu nasci, pertinho da minha família. E meu marido já tinha recebido uma proposta para trabalhar numa cidade próxima, que é Colorado, que é para onde eu fui depois que eu saí dessa casa. E eu não queria ir. Olha só a mente sabotadora, não querendo crescer, né? Porque é muito mais confortável você ficar, mesmo que tá doendo um pouquinho, você ficar no conforto, né? Então, aí eu não tinha opção, falei, então vamos, fomos. Meu esposo começou a trabalhar, eu também comecei a trabalhar. Aí surgiu um desejo na minha amiga e parceira, Lorena, que está aí assistindo, que a família dela, uma parte, mora aqui em Balneário Camboriú, onde eu moro hoje. E durante a pandemia eu mudei de casa, mudei de estado, depois vim para um lugar onde eu sempre quis viver, né? Não foi fácil, foi desafiadoríssimo, mas eu sabia que ali podia melhorar. E eu encarei e usando as técnicas, as ferramentas e todo o conhecimento e trabalhando o meu desenvolvimento pessoal, eu saí de 400 para pagar mais de 1.000. Nossa, mais do que dobrou. Quase triplicou o meu custo de vida, né? E eu mudei de casa recentemente. Foi o pulo do gato. E como nós chegamos aqui, foi isso. Eu postei uma chave da casa nova, agradecendo, porque eu precisava mudar. Eu vim para cá só com meu esposo e agora minha filha veio. A casa que eu estava era pequena e eu precisava mudar. E eu falei, Uni, eu quero um lugar assim, calmo, que eu possa, né, ouvir o som dos pássaros, que eu possa ter liberdade para caminhar dentro de casa, que a minha filha tenha a liberdade dela, eu e meu esposo também. E pedi, e falei assim, eu quero que seja antes de abril, tá? Dia 5 de março eu já estava aqui. Nossa! E aí eu comecei a olhar para trás e fazer uma recapitulação. Porque eu digo assim, quanto que você comemora do que você conquista? A gente se critica, né? Se chicoteia, reclama, fala que tá ruim, mas as pequenas conquistas a gente não reconhece. Aí comecei a agradecer, porque eu estava muito, muito, muito feliz e comecei a agradecer a casa antiga que eu estava saindo, né, para que ficasse uma energia bacana lá e eu pudesse, né, me desprender daquele lugar que me acolheu com tanto amor, meu primeira morada aqui em Balneário Camboriú, né. E eu estava nesse processo e daí eu comecei a lembrar de onde eu estava 1 ano atrás e para onde eu estava indo dentro de um processo pandêmico. E daí eu me dei conta de que as pessoas precisavam ouvir isso. Que é uma outra história que a mídia não conta. Ninguém vai lá na mídia falar para você
olha, se você conseguir trabalhar um pouco a sua mente, se você, né, enxergar além do que está sendo apresentado para ti, tu consegue. Tu consegue. Porque ela conseguiu na cadeira de rodas, não sei se vocês sabem, mas acho que é importante falar esse detalhe, né, Patrícia? É importante. Porque é importante, né? Eu sou deficiente física, no momento estou numa cadeira de rodas, porque ando com muitas dores na coluna, enfim, já andei de muletinha, mas hoje a minha realidade é essa. E mesmo assim, eu consegui dar esse salto. Óbvio, não foi sozinha, não foi da noite pro dia, não foi fácil, não foi só, né, estrelinha, mas é possível. Então, se eu conseguir, você também consegue. É possível. Patrícia, só precisa trabalhar. Sim, é muito legal te ouvir falando isso, porque hoje eu lembro, assim, da faculdade. E a Fabrícia, gente, poxa, que mulher determinada. E eu assim, até hoje eu tenho você como um exemplo mesmo, exemplo de força. Porque ela ia pra faculdade, às vezes, né, de moto. Você ainda tem a sua moto? De moto. Só que ela tá parada e na chuva, no frio, não tinha jeito, né? E a Fabrícia ia lá e às vezes com as muletas mesmo. E eu lembro, assim, que você nunca deixou se limitar por isso, né? Tanto que a gente já saiu várias vezes depois da faculdade, foi passear, enfim. Então eu tenho essa lembrança, assim, de você muito forte, muito determinada. E quando você foi para Balneário, para mim foi uma grande lição, um grande exemplo também, porque eu morar na praia, gente, não sei quem que não quer, porque eu, a vida inteira, né, toda vez que a gente vai na praia acaba sendo um evento mesmo, né, que é algo que você vai uma vez por ano, enfim, e quando eu vi que você estava aí morando e todo dia postando fotinha na água do mar, eu falei, cara, olha que salto, que realidade linda que a Fabrícia conseguiu criar, que ela está criando para ela. Eu tenho uma dica de ouro de como eu consegui chegar aqui. A Lorena tá aí emocionada porque ela participou desse processo. Lorena é minha parceira de trabalho, minha amiga, parceira do coração, de tudo da vida. E, gente, eu preciso contar, porque quando a gente morava lá em Colorado, foi para lá que eu fui morar primeiro antes de vir para cá, a gente ia num pasto, Patrícia, e tinha uma plantação de cana enorme, assim. E aí a gente sentava para meditar, para fazer nossos processos e fechava os olhos e aquela cana fazia um barulho e a gente falava, é o mar. E a gente fez isso. Que legal! Várias vezes. Que e aí legal. Ela tem 2 meninas pequenas e aí as meninas, ela falava assim, vai lá pro mar. E as meninas entrou na onda assim, ai mãe, tá gelada, não sei o quê. E vinha. E a gente começou a fazer aquilo e a gente vai, porque a gente quer, escrevemos, fizemos nossos processos que estavam nos impedindo, internos, né, de paradigma, porque quando eu cheguei aqui, todo dia que eu ia na praia eu pegava uma ou mais conchinha em nome dos meus ancestrais. Porque eles não conseguem, muitos, né, dos nossos ancestrais, por exemplo, negros, não chegaram, né, morreram no caminho do mar, pra cá. É verdade. E muitos dos que chegaram não conseguem viver perto do mar. Então, em honra a eles, eu tenho um monte. A minha filha fala, mãe, pra que tanta conchinha? Eu falei, deixa vir. Porque eu trouxe, porque não foi fácil pra mim, essa quebra. Porque pra mim, praia era uma vez por ano, a cada 2, 3 anos, ou uma vez por ano só. E não foi fácil, sabe? E é tão recente. Mudar essa mentalidade... É muito recente essa questão da escravidão, né? Que principalmente nós negros, nós ficamos inseridos diretamente. Eu acho que toda a coletividade sofre esses efeitos, seja você branco, negro, japonês, índio, todo mundo sofre isso, né? Pela energia, pela egrégora mesmo que se formou nesse tipo de ação humana. Aliás, não humana, né? Enfim, mas dita quase humana. Mas eu entendo isso que você fala, porque existe... como é muito recente, existem esses pensamentos mesmo inconscientes, né, Fabrícia, de medo, de não conseguir,
E você trouxe isso agora e para mim fez todo sentido. De não merecimento. De não merecimento. E quantas vezes a gente foi desqualificado, né? Pela cor da pele, pelo jeito do cabelo, pelas suas características. E, nossa, que quebra linda de paradigma. E até tocando nesse ponto, eu gostaria que você trouxesse sobre isso mesmo, né? O que é essa quebra de paradigma? Porque, assim, uma coisa é eu estar aqui na minha casa falando que eu amo a praia e que quero viver na praia o resto da vida, mas o que faz com que, até usando o seu exemplo, o que fez com que a Fabrícia, que estava sentadinha lá em Colorado, conseguisse manifestar a praia em Balneário Camboriú? Qual foi a sua mudança de mentalidade, né? Porque você trouxe um pouquinho aí que você começou a visualizar, mas como que foi esse momento para você? Porque não é da noite pro dia, né? Não. Primeiro que, assim, essa vontade, eu acho que ela é inata minha, assim, desde muito cedo. Só que, assim, eu achava que eu não era merecedora, eu achava que eu não ia conseguir andar na praia, porque, né, quem que caminha rodando uma cadeira? Mas eu tenho um marido maravilhoso, então ele me carrega e tá tudo ótimo. Então as coisas foram se encaixando. Aí teve esse desejo da Lorena de vir, porque a família dela já estava aqui. Aí eu juntei a minha vontade com a possibilidade, né, e encarei. Só que assim, o primeiro paradigma que eu, né, falando em quebra de paradigmas para chegar nesse ponto, o primeiro quebra de paradigmas que eu acho é aquele do CLT, ou das 8 às 18, de segunda a sábado, lá. Por quê? Lá, é isso? Porque é exatamente isso, né? Tudo que te contaram nem sempre né? E tá tudo bem se você gosta de trabalhar assim, não tem problema. Né? Você tem que estar feliz no que você está fazendo. De repente, aquela profissão que você escolheu é assim, e tá tudo bem, não tem problema. Só que existe a possibilidade de ser diferente, é isso que não é ensinado. Né? As pessoas acham que é a única possibilidade. Por muito tempo eu achei que era a única. Né? E a primeira quebra de paradigmas é essa. Você primeiro tem que ter um desejo de ter uma liberdade profissional, financeira e geográfica. Liberdade geográfica é o melhor investimento, né? Falando em as finanças do tempo. Liberdade geográfica é isso que eu buscava. Eu tracei... Quando eu comecei a ver que era possível, aí é que tá. Quando eu comecei a vislumbrar uma possibilidade, eu comecei a trabalhar os meus paradigmas. Mas por que eu acho que aqui não dá? Quem disse que não dá? Aonde foi que eu ouvi que não dava? Porque nós nascemos com infinitas possibilidades. Aí vem o pai, a mãe, o tio, o avô, o professor, a mídia, a política. E vai falando, é assim que faz, assim que é o certo. Mas será mesmo? Então, o primeiro passo é se auto-questionar. Ok, eu aprendi assim. Tá errado? Não, é um ponto de vista. Mas o que mais tem aqui que eu não vi ainda? E se eu experimentasse fazer assim? E se eu me permitisse? Porque, imagina o eletrocardiograma. Não fica assim, aquele risquinho verde? Sim. Nossa vida é assim, né? Picos e vales. Pico, tem hora que você está lá em cima, dá uma caidinha. Nós, mulheres, principalmente cíclicas que somos, a cada virada da lua a gente está diferente. A cada semana a gente está com um humor, uma vontade. Só que isso é o que é o legal. Porque quando você está aqui embaixo, você está aprendendo alguma coisa muito importante para você. Para que quando você estiver lá em cima, você olhe para trás, igual eu estou fazendo aqui agora com vocês, e fala, valeu a pena ser mandada em ter sido pedido para sair do lugar, valeu a pena tentar a mudança, e valeu a pena tudo que eu fiz até agora. E acertei tudo? Não, lógico que não. Tava aqui e fui subindo, e desci, subi. Agora... Porque quando o coração para, deixa eu só continuar, finalizar. A linha fica reta. Estabilidade não existe. Estabilidade é mentira. Né? Controle, você controla, eu faço, eu aconteço, tá tudo aqui meu checklist. Você pode fazer, mas se você não conseguir, tá tudo bem. Porque a estagnação, a linha reta,
é morte na certa. Não existe vida sem altos e baixos, sem aprendizados. E a gente pode aprender no amor ou na dor. Eu aprendi na dor, muitas vezes, e não tenho vergonha disso. Foi necessário, né, cutucar para a Fabrícia se despertar. Mas não precisa ser assim. Agora eu tô aprendendo a trabalhar com essa outra parte mais leve, né? Porque pode ser mais leve. Pode falar agora. Pode ser mais leve, muito legal. Não, eu queria até ver contigo como que foi nesse todo o processo que estava passando. Algum momento você deixou de sentir medo? Porque eu acho que essa é a grande questão, né? Às vezes as pessoas estão aqui ouvindo você e falam, que bonitona, agora tá lá na praia lá, ó. Bonitona. Tá fácil. Tá fácil, mas esse processo é um processo, porque a gente precisa ir mudando, né, Fabrícia, no meio dele. Para você sair de Colorado para praia, teve um caminho e você precisou percorrer esse caminho. E como que foi? Teve medo, teve insegurança, teve... conta aí os bastidores, né, porque agora a gente só tá vendo o palco. Só estamos vendo você linda aí, postando fotinha no mar de conchinha, mas a gente não vê mesmo os bastidores. Conta pra gente como é que você lidou com esse medo, né? Com essa situação toda aí na sua vida. Então, diz o ditado, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? A parte do tombo vem agora. A vinda não foi um mar de rosas, foi difícil, eu vim de caminhão junto com a mudança. Bem no dia da mudança, deu um ziriguidu na minha conta, eu fiquei sem dinheiro, no dia de vir. Não tinha R$1. Nossa! E aí eu falei, você acha que isso não dá medo? Eu fiquei brava, eu fiquei chateada, eu fiquei com o coração assim, mas eu continuei na pergunta para o universo. E o que mais é possível que eu não estou vendo aqui? Né? E aí, tudo se desenrolou, eu consegui o que comer, eu consegui o que beber, tá vendo? Não falta. Isso não vai faltar, gente. É um medo que está instalado, mas o ser humano, apesar de toda a barbárie que já cometeu, tem muito amor. Nós estamos aqui, nós somos o amor na Terra. Nós só não descobrimos ainda, às vezes. As pessoas ainda não se descobriram. Mas elas são fonte do amor na Terra. Nós somos fonte do amor na Terra. E para isso estamos aqui. Então o medo existe. E o medo, ele é bom. Não é para eliminar o medo. Se você eliminar o medo, você pula do prédio. Não tem medo. Né? O medo é bom. O medo impulsiona você a fazer as coisas com cuidado. Só que aí você precisa prestar atenção se ele não está te dominando, né? Ele não pode te paralisar, né? Porque quando o medo é demais, né? Ou você corre ou você para. Sim. Né? E se você para, você tem que olhar a raiz. O que está me fazendo eu paralisar? Qual é o gatilho? Eu tenho medo de quê? Né? Esse medo é meu? O segredo, então, Fabrícia, é a gente continuar. Vamos dizer assim, que nem você tinha esse sonho, né, de ter o seu espaço e você se abriu até para ir morar em um outro lugar. Por mais medo que isso te trouxe, você não deixou de seguir, né, aquilo que você acreditava. Então, essa é a sua fórmula. Conta pra gente. Então, eu acho que não existe fórmula, né? Porque cada ser pensa e age de um jeito. Então, assim, eu acho que a fórmula mesmo é o autoconhecimento. O autoconhecimento. Você saber o que faz sentido para você. Porque talvez não faça sentido você morar na praia, talvez você queira morar na Suíça, lá nos Alpes suíços. Olha que gostoso. E por que não? Por que não, né? Talvez faça sentido você... por que não? E se você tem, e se faz sentido, e se é um sonho, coloca no papel e fala o que eu posso fazer aqui para alcançar isso. Né? E o que isso vai mudar na minha vida? É um processo interno, sabe? Eu ajudo as pessoas a fazer esse caminho. Né? Porque eu passei por ele, então assim, existem muitos sabotadores internos, o crítico, a criança ferida. Então eu fui trabalhando, eu estou ainda trabalhando tudo isso em mim ainda. Né? Todos os dias eu trabalho em mim, na minha mentalidade, nos meus mindsets, no meu autodesenvolvimento a partir
da fórmula que eu aplico com as pessoas e comigo, eu tenho obtido resultados. Mas fórmula mágica não existe, porque assim, um processo faz sentido para mim, não faz sentido para você nenhum. E tá tudo bem. São caminhos, não existe certo e errado, só caminhos. O que não dá para fazer é achar que é assim mesmo, igual o papai e a mamãe falou, né? O professor, a igreja, a mídia. E outra, se você puder, desliga a televisão. O medo, eu assisti a TV um pouquinho e eu senti uma onda de medo. De medo. É verdade, é verdade. Um pouquinho que fica no jornal, você já ouve tanta coisa, você fala, gente, o mundo tá acabando e eu tô dentro de casa, né? Isso. E existe, está acontecendo? Está. Não estamos falando aqui que é para você se descuidar, não. Eu estou dentro da minha casa, eu trabalho dentro da minha casa. Quando eu saio de máscara, eu uso álcool em gel, normal. Como foi antigamente. Não é para não seguir o protocolo. Muito pelo contrário, se você se ama a sua vida, segue o protocolo. Mas pensa que você está num barco, que o universo é um mar, você está num barco, à deriva, e quem te conduz é uma instância superior. Eu acredito nisso. Nada do que eu fizer aqui, com medo do corona ou com medo de qualquer outra coisa, vai mudar esse plano aqui, que nos rege. Então, assim, deita no barquinho e vai perguntando o que você pode fazer para melhorar aquela situação. Tira o foco do problema, porque assim, toda lamentação atrai mais daquilo que tu lamenta. Tudo que a gente rejeita, volta. Né? Isso aí a psicologia já explicou, não é nada místico. Né? É verdade. Existe né? Existe isso. As pessoas precisam se conhecer como funciona o cérebro, o que é inconsciente, o que é consciente, por que eu ajo assim, mas penso assim, por que eu não consigo agir como eu penso? Exatamente. Porque existe uma parte inconsciente que te domina. Né? Essa parte inconsciente, ela precisa ser trabalhada, precisa ser olhada, cuidada, curada. Né? Mentalidade. E é diariamente, né, Fabrícia? Eu falo aqui pro pessoal aqui da Nação Rica, eu falo assim, gente, por exemplo, né, o conteúdo que a gente trabalha aqui sobre finanças é algo que a gente precisa olhar sempre. Às vezes você não vai entender o conteúdo na primeira vez que você ouvir, você não vai aprender a investir no primeiro mês que você me ouvir falando. Só que conforme você vai se expondo a esse conteúdo, você vai permitindo que o seu cérebro absorva, né? Absorva conhecimento, entendimento. E chega uma hora que as sinapses casam mesmo, que você vai falar, nossa, agora faz sentido, né? Agora tudo aquilo que eu aprendi lá não sei na onde juntou com isso. Quando você não pode, o Einstein falava, você não pode resolver aquele problema no mesmo estado de consciência a que você criou. Você precisa expandir a sua mente para você olhar um pouco mais de cima e ver uma solução. Ninguém aprendeu a fazer conta de 2 mais 2 na primeira, né? Igual você está falando. Sim. E educação financeira, eu vou falar, eu tenho resistência, olha só, e dificuldade de fazer o dinheiro trabalhar para mim. Olha isso, que paradigma mais louco. Eu percebi esses dias, eu falei assim, eu comecei a assistir os seus conteúdos e eu falei assim, gente, o que está acontecendo aqui? Como assim? Eu fico lá correndo atrás do dinheiro, sendo que o dinheiro pode chegar até mim com facilidade, alegria e glória se eu for inteligente e aplicar ele direito. Muito bom você quando eu ouvi você falando isso... Muito bom você ter tocado nesse ponto. Eu vou até aqui comentar. A Neinha colocou que quer morar em Bora Bora. A Lorena, Deus nunca desampara seus filhos, Deus é amor, isso aí, Lorena. A Karine dizendo que prefere lago, cachoeiro do que praia. É isso, gente, a gente só precisa se permitir a sonhar, né, Fabrícia? E descobrir o que é que faz sentido pra gente e caminhar nessa direção, né? Sim. Legal. Então, até falando sobre as finanças, hoje eu vejo, Fabrícia, que eu gosto de falar disso porque eu descobri também a minha problemática com o dinheiro. Eu acho que nós, de uma maneira geral, todos nós, principalmente quem veio de uma classe social mais baixa, tem questões com o dinheiro, né? Porque foi nos ensinado coisas
distorcidas mesmo sobre o dinheiro, né? Que o dinheiro é difícil. Quantas vezes a gente ouviu a nossa mãe e nosso pai dizer: não tenho dinheiro, menina, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. A vida inteira. Não tenho dinheiro. O que eu fico? Não tenho dinheiro. Exatamente. Aí na hora que a gente vai ver, uma grande forma, gente, de você perceber se essa questão influencia a tua vida é você ir num shopping. Vai lá, vai numa loja que você acha super bonita, super chique e olha o preço dos produtos. Se a primeira coisa que vem na tua mente é caro. Não tenho dinheiro. É caro, não tenho dinheiro para comprar isso. Nossa, imagina, isso aqui, o preço desse negócio aqui é o meu aluguel. Pronto. É aí que existe questões com o dinheiro, porque se é caro para um e não é caro para outros, então não é uma verdade absoluta. São pontos de vista. Então, a gente precisa corrigir o ponto de vista que precisa ser corrigido, né? E eu vi que quando eu comecei a lidar com o dinheiro, a olhar para as minhas finanças, e eu aprendi a colocar meu dinheiro para trabalhar, sabe? Foi muito lindo, assim, esse processo de desconstrução dessa crença. Porque quando você coloca lá o seu dinheiro para trabalhar, vamos colocar aqui num Tesouro Selic ou num CDB, que é algo que eu sempre falo aqui. Cara, você vai no outro dia, você tem lá mais, sei lá, 1 centavo, R$1, R$2. Aí você começa a ver aquilo crescendo, você fala, gente, dinheiro dá da noite pro dia. Dinheiro nasce da noite pro dia. Eu posso fazer dinheiro só por sem esforço. Só por saber que eu posso tirar da poupança, por exemplo, e colocar num Tesouro Selic, que é a mesmíssima coisa, é muito mais seguro e rende muito mais. Sim, você pode, e a partir daí você vai... Então eu acho que educação financeira, hoje pra mim, né, porque isso eu aplico muito na minha vida, quanto mais eu me educo financeiramente, mais eu lido com as minhas crenças em relação ao dinheiro. Porque a própria técnica, a própria educação, o próprio desenvolvimento ali olhando para minhas finanças fazem com que essas crenças são quebradas, né? E caiam por terra. Caiam por terra, porque você começa a ter precedente, você tem repertório. Não, mas eu sei que dinheiro dá da noite pro dia, sim. Por exemplo, a Bolsa de Valores, que muita gente fala, tem uns que acham que é uma grande perca de tempo, que é um ótimo lugar para você perder dinheiro. Isso é uma crença, gente. Isso é uma crença porque existem muitas pessoas que ganham muito dinheiro na Bolsa de Valores. Muito dinheiro. Eu não gosto, às vezes, de ficar pontuando aqui, tô ganhando tanto, porque a ideia não é essa. A ideia não é o quanto eu tô ganhando, né? Mas a ideia é o quanto eu tô aprendendo a colocar o meu dinheiro para trabalhar. Mas ano passado, por exemplo, eu e o Rafa, né? Eu e meu namorado, nós fomos viajar com um lucro que nós tivemos na Bolsa de Valores. Então, assim, a gente investiu no começo do ano, no final do ano, já tinha ali, o universo preparou ali todas as condições favoráveis para a gente poder viajar com esse rendimento da Bolsa de Valores. Do nada, sabe? Porque tem... dinheiro é fluxo, gente. Dinheiro é fluxo, né? E dinheiro é algo que você precisa aprender a lidar. Assim como você lida com o seu emocional, assim como você aprende a lidar com as questões do seu trabalho. É algo que a gente vai treinando. Então, hoje, eu sempre falo pro pessoal, gente, educação financeira é uma grande maneira de você lidar com as suas crenças mesmo em relação ao dinheiro, porque ela vai na raiz, ela começa a te provar as coisas que a tua mente fala que não existe, né, e tal. É muito, muito bacana. Exatamente isso. E é libertador, né, porque você começa a enxergar outras possibilidades que não te contaram. Agora fala pra mim, a quem interessa educação financeira, Patrícia? Se não teria na escola, né, se fosse interessante. A quem interessa educação financeira? E a quem não interessa que a gente saiba que o dinheiro rende mais na Selic, né, do que na poupança? Eu sempre falo assim, Fábio, que eu comecei a perceber que nós que somos de classe social mais baixa, principalmente, né, que viemos de uma classe social mais baixa, enfim, que tem toda essa origem negra, indígena, que são, né, é um povo que tem as suas características ali particulares de história, né, nesse mundo, a gente foi sabotado. E eu percebi isso na minha educação.
fomos sabotados, fomos sabotados. É por isso que a gente não ouve sobre empreendedorismo. Ainda somos. Ainda somos muito, ainda somos. Pra quem não procura. Exatamente, ainda somos, porque se você for lá olhar o que é que estão ensinando na escola, o que é que estão ensinando nos grandes centros de educação, nem sempre é aquilo que a pessoa precisa. Por exemplo, educação emocional. Ninguém ensina a gente a lidar com frustração, com ansiedade, com medo, e são coisas que todo mundo passa, né? Então, hoje eu percebo assim, que a maneira da gente reparar essa sabotagem não é se colocando na posição de vítima. Ai, porque faltou, o Estado tem que me dar, nanana. Eu entendo todas essas questões burocráticas e que o mundo se encaminha de resolver, mas o que eu posso fazer? Então, eu hoje, Patrícia, que tenho a consciência de que houve uma sabotagem na minha educação, que houve uma sabotagem no meu modo de criação, o que eu vou fazer para reparar isso? Não tenho tempo para chorar. De verdade, não tenho tempo para ficar atrás de Estado, não tenho tempo para ficar atrás de governantes. Não que a gente não tenha que fazer a nossa parte em cobrar, temos, mas eu tenho que me ocupar muito mais em me enriquecer agora de conhecimento, enriquecer o meu povo, para a gente poder chegar onde a gente quer chegar. E gente, dinheiro é um recurso muito importante no mundo. A gente tem, às vezes, esse preconceito. Ai, não, porque dinheiro nem é tão importante assim. Ai, porque amor é melhor... Não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade, porque dinheiro é melhor ter amor do que ter dinheiro. Gente, que comparação equivocada. É a mesma coisa a pessoa perguntar, você prefere seu braço ou sua perna? São coisas, ambas são necessárias, cada um ocupa o seu espaço. Dinheiro é muito importante nos locais em que ele é necessário, assim como ele não é importante nos locais que ele não pode fazer nada. Então a gente tem que aprender a olhar para os recursos da forma como eles são e aprender a lidar com eles. Se o dinheiro hoje é um instrumento de poder, é um instrumento de segurança, é um instrumento de conforto também, porque, por exemplo, tudo isso aí, né? A sua viagem, a sua praia, a sua casa, isso tem um custo financeiro, né? Então, por que não olhar para isso? Por que não olhar para essa questão? Então, eu vejo que hoje, a gente olhando para essas questões que sempre foram afastadas de nós, né, por algum motivo, sabe lá por quê, a gente olhando para isso é uma grande revolução. É uma grande revolução e é uma maneira da gente ocupar o nosso espaço. Beleza, Estado, você não me deu a educação que era necessário, você não me ensinou a empreender, você não me ensinou que existia outra forma de ganhar dinheiro, além de trabalhar das outras 6, mas agora eu vou fazer por mim, eu vou fazer o meu corre, eu vou ensinar para os meus e vou ocupar os espaços que eu tenho que ocupar por direito, né? Mas eu vejo que isso tudo é uma decisão, é uma construção de mentalidade, né? Assim como você está trazendo aí, é algo que você vai ter que ir daí, ó, diariamente, andando, caminhando e descobrindo quem você é e quem você quer ser, né? É isso, Fábio? O que você acha? Exatamente. É isso mesmo. E para as mulheradas aí, que hoje a gente está nessa semana especial do Dia das Mulheres, nós, por muito tempo, fomos criadas como donas do lar, né? A bela e a recatada. E não é nada disso, gente. Nós também conseguimos... E assim, e tá tudo bem se tu escolher ficar em casa também. As crianças, né? Para quem tem criança e precisa, é muito mais vantajoso você cuidar do que deixar na mão do outro, né? Não tem certo e errado. Eu tô querendo te dizer que não existe só esse mundo. E ficar atento se esse seu posicionamento atual não está atrelado à falta de sucesso das suas ancestrais. Porque falando de mulher para mulher aqui, nós estamos intimamente ligadas a todas as memórias das mulheres, de todos, mas assim, especialmente hoje falando das mulheres, né? As dores, quantas não puderam falar, Patrícia? Lembra que eu já fiz essa enquete? Quantas vezes fomos silenciadas? Até existe uma história de que, voltando um pouquinho de novo, né? Não podemos deixar de falar isso, porque isso faz parte da história do Brasil. Todo mundo tem sangue negro e indígena. Não existe branco por aqui. Né? Quem acha que está equivocado. Né? Vamos voltar à realidade. Exato. Enfim, não vamos entrar nesse assunto, mas vamos ter a consciência de que as mulheres que não puderam falar antigamente estão vibrando com a nossa fala hoje.
Porque é essa fala que traz a cura para que todas possam olhar para si e ver que é possível sim viver diferente. E o que eu posso fazer agora para começar a viver a minha vida diferente? E sair, igual você falou, dessa posição de vítima, eu não recebi, meu pai não me deu, minha mãe não sei o que, não sei o que lá, o Estado. E tá, eu nasci deficiente, né, com um monte de problema, eu vou ficar lamentando? E o que eu posso fazer com tudo isso que eu tenho? Não dá tempo para lamentar, não tem tempo de chorar. Pessoas precisam ouvir a sua voz. E tudo que você aprendeu, a gente gastou muito dinheiro para estar aqui hoje falando para vocês, porque esse conhecimento chegou de graça, né, Paty? É verdade. Se não fosse o dinheiro, nós não estaríamos aqui hoje. Não teria internet, não teria celular, não teria... Então, o dinheiro é importante sim, o seu trabalho tem valor sim. E a energia de troca, vou falar de uma lei sistêmica aqui, das constelações familiares. Se não tem energia de troca entre o seu trabalho, né, aquilo que você oferece e aquilo que a pessoa recebe, aquele que está recebendo nem consegue receber a integridade aquilo. Porque fica desequilibrada a troca. As pessoas adultas precisam se comunicar aqui, ó. Igual para igual, não um dá e o outro só recebe. Você está nessa posição só de receber, reveja isso. Fábio, eu lembrei de um conceito agora, até que eu ouvi esses dias, que fala assim, quando a gente deixa de cobrar do outro, né? Você falando dessa energia de troca, vale muito para a mulherada que trabalha com prestação de serviço, venda de produto e tal. Às vezes a gente tem medo de dar o valor da gente. Eu me incluo nisso, tá? Porque eu venho trabalhando essa questão há muito tempo. Qual é o meu valor, né? Qual que é o valor do meu trabalho? Às vezes a gente quer cobrar baratinho para o cliente fechar, só que não está equivalente, porque o seu trabalho vai ser tão bom e às vezes você está cobrando tão pouquinho, né? E quando a gente deixa de cobrar do outro o valor correto desse serviço, é como se a gente julgasse a incapacidade do outro de cumprir com as suas obrigações financeiras. Ele nem volta. Ele recebe tanto que ele não consegue voltar. Se você faz uma prestação de serviço, igual você está falando, e você, vamos falar uma coisa bem simples aí, fazer unha, por exemplo, né, que a mulherada pode atender em casa, por exemplo, né, eu vou lá e, porque é pandemia, né, tava R$55, mas eu vou cobrar 15 seu. A pessoa vai olhar, sério, gente, eu vou falar assim, nossa, mas será que esse serviço vale isso que ela tá falando? E pode não receber, pode já rechaçar de pronto, ou ela pode receber, nossa, baratão, né? Vai lá, faz, fica encantada, mas a energia está desequilibrada, ela não consegue voltar para equilibrar aquilo. Então, se você quer manter cliente, mantenha o seu preço compatível com aquilo que você oferece. Se você não sabe o seu preço, começa já essa investigação. E outra, é uma desconstrução de paradigmas também, porque vai depender de como que a sua mentalidade está, do que a sua família acha disso, do que você acha do que você faz, se você acha que o seu trabalho é bom. Porque tem muito isso, né? A gente fica comparando muito a grama verde do vizinho e esquece de cuidar do nosso. Gente, né? Exatamente. Os seres são únicos. Os seres são únicos, assim. Eu posso oferecer o mesmo serviço que você e ser diferente. Muito, com certeza. Eu vejo, por exemplo, na minha profissão, né, como advogada. Tem advogado que ganha... tem advogado que ganha, sei lá, R$2.000 por processo e tem advogado que ganha R$30.000. O que faz essas cobranças serem diferentes, né? Com certeza a percepção de valor de cada um. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito. A minha Exatamente. Percepção de valor. Qual é o valor que eu vejo que eu tenho e que eu entrego? E, para mim, também, lidar com o dinheiro, nesse ponto, foi muito importante. Porque quando você começa a investir, você vai vendo o seu dinheiro crescer e, eventualmente, você vai ter ali na sua conta algo que você nunca teve antes. Isso vai quebrando. Se você nunca teve, por exemplo, R$3.000 na conta, o dia que você tem, você quebra esse termostato, sabe? Você aumenta. Puxa, já tive condições de ter tantos mil no meu nome. E o dia que você conseguir ter 5, 10, 20, isso vai te ajudando a construir a sua percepção de valor, né? Com o tempo, porque você vai vendo que Sim. é possível eu manter essa quantia, é possível eu usufruir dessa quantia, né? Então, mas é o que você disse, é um aprendizado, é um processo, e que, mulherada, não é da noite pro dia, e você precisa começar agora
agora que você começa a mudar a sua percepção de valor. É hoje que você começa a investigar suas crenças sobre dinheiro. Como a Fabrícia aqui confessou aqui, que a resistência em lidar com as finanças pessoais. Então, se você se identificou com isso, é hoje que você tem que começar a olhar, sabe? É hoje que você tem que começar a investigar isso para que amanhã, de fato, você usufrua aí da casa em Bora Bora, que usufrua da casa e da vida, enfim, perto da lagoa, da cachoeira. Não que isso é indispensável, mas isso vai te ajudar a caminhar, né? São coisas que são complementares entre si, né, Fábio? Exatamente, né? Exatamente isso. Então, não temos muito tempo para perder, né? Porque nós temos muitas questões para olhar. Então, imagina, né, o inconsciente, imagina o iceberg. 5% é consciente, é o que eu comi ontem, meu nome, meu pai, minha mãe. 95% é inconsciente. E esses 95% estão regindo os nossos comportamentos. Então, isso é muito, muito importante de entender e saber o que está lá naquela caixa preta. Cada um tem a sua. Uhum. Isso mesmo. Vou responder a pergunta aqui da Lorena. Ela colocou, quando começa a ensinar a educação financeira para as crianças, com qual idade? Lorena, a partir do momento que você conseguir introduzir. Veja só, com crianças existem outras maneiras, né? Claro, da gente falar. Então, você pode fazer trabalhos com moedas mesmo, por exemplo, né? Vamos supor que você tem um filho e aí você leva ele no mercado e ele quer, sei lá, um brinquedinho lá do mercado. E aí você começa a mostrar para ele, olha, filho, esse brinquedinho ele custa 3 moedinhas, por exemplo, 3 moedinhas. Mas se você deixar de comprar esse hoje, né, porque a gente quer comprar algo melhor, ou porque a gente vai esperar um momento mais imediatismo, legal, né? A gente vai esperar um outro momento, por que a gente não vai naquela outra loja? A ideia é você começar a mostrar para o seu filho que existem opções para ele, que ele pode ter o brinquedo A ou o brinquedo B, mas que se ele souber lidar com o dinheiro, com a quantidade de moedinhas, ele pode ter um brinquedo melhor. Então, aí você vai fazendo esse comparativo. Ó, filho, esse brinquedo aqui, ele custa uma moedinha a menos, por exemplo, ou uma moedinha a mais, só que ele é melhor, ele tem uma espada melhor, tem um carrinho melhor. Então, você começa a trabalhar essa questão do valor, né? O quanto o recurso dinheiro é útil e é importante ele saber lidar. E se ele souber lidar, ele vai conseguir ter as coisas melhores, mais legais, os brinquedos mais bonitos, né? E aí você vai aprofundando esse assunto conforme você vê que ele vai entendendo esse aspecto. Ô, Fábio, daqui a pouco vai dar o nosso horário aqui e eu gostaria que você trouxesse, eu quero que você fale mais um pouco do seu trabalho. O seu trabalho, eu sei que você trabalha com a constelação, com o reiki, com barras. O que você recomenda aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, que querem começar a trabalhar essas questões de crenças, enfim, tanto as crenças em relação ao dinheiro, quanto o próprio medo, né, da pandemia. O que você recomenda para as pessoas? O que você sugere aí do seu trabalho, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Então, nessa questão, eu trabalho com, por exemplo, a constelação familiar. O reiki, ele vai ajudar, assim, se você está num momento muito ansioso, com muito medo, né? Eu estou enviando reiki para as pessoas que estão em condições, que estão acometidas pelo vírus ou que estão com muito medo, porque o medo não é de pegar o vírus, o medo é de morrer, né? Esse é o medo. Então, o medo da sobrevivência, lá do primeiro degrau de base, né? A gente tá ali, né? E tem um porquê da gente estar aqui que vai muito além do que a gente possa imaginar. E a gente precisa começar a subir esses degraus, porque o próximo é relacionamento. E aí entra a constelação, porque seu relacionamento com o pai e com a sua mãe influencia diretamente em como você vai receber o dinheiro. Porque o Bert Hellinger dizia assim, que o sucesso tem a cara da mãe. E esse negócio de tomar os pais, que é falado na constelação, que é essa questão assim, não de ter um super relacionamento fantástico com os seus pais, não é isso. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm desafios, que não conhecem o pai, nunca viu, ou que o pai era muito bravo, severo, ruim, enfim. Existe essa questão, esse rótulo, eu não gosto muito de rótulo, mas eu vou falar para que as pessoas entendam. Mães narcisistas, pais narcisistas,
famílias que têm rixas muito sérias. Então, assim, quando a gente fala em tomar os pais, as pessoas que não conseguem ainda vislumbrar o pensamento sistêmico acham que não tem nada a ver. Só que pensa, Bert dizia assim, o primeiro círculo do amor que nós temos é entre pai, mãe e filho. Se a gente não fecha esse relacionamento bem fechado, e o que é isso? O que é tomar os pais? É reconhecer que eles são os únicos pais possíveis, que se você está aqui, você veio do ventre de uma mulher, que é a sua mãe, né? Importante aqui para quem é adotado, esse reconhecimento de aonde eu vim, porque você ficou ali um tempo, 9 meses, 8 meses, um tempo, você ficou ali, ela te nutriu. Mesmo que não tenha sido uma boa nutrição emocional, mas a física, ela te trouxe até aqui. Esse reconhecimento do papel fundamental dos nossos pais na nossa vida, né, esse tomar, isso libera você já para muitas questões de dinheiro, relacionamentos. Você flui melhor nos seus relacionamentos afetivos, você flui melhor com o seu dinheiro. Porque quando você tem essa amarra, né, com os pais, essa birra, essa rechaça, né, você não consegue prosperar. E se você prospera muito, você pode cair. Ou então você prospera e os seus, lá na frente, vão vir sem esse apoio. Por quê? Porque algo lá atrás não foi olhado. Então existe um inconsciente familiar, que é tipo uma nuvem, assim, né, para exemplificar, e todas as pessoas excluídas, vamos supor que a sua mãe te abandonou, vamos pôr uma coisa bem séria, te jogou na lata do lixo. Puxa vida. E que acontece, né, com muitas criancinhas, né, Fábio? Acontece. Ok, eu fui abandonado, mas eu vivi. Porque se você está aqui me ouvindo, você viveu. Você, né, está aqui para contar. Quarta-feira, não, amanhã eu vou fazer uma live com a Lorena, que ela vai contar como que foi esse processo de tomar os pais e como que ela melhorou na vida. Então, assim, a constelação, ela é muito ampla. Pode trabalhar relacionamento, falta de dinheiro, você pode trabalhar doenças, né, medos adotados. Esse medo ancestral. Às vezes a pessoa tem tanto medo, que às vezes ela precisa constelar aquilo, porque ela carrega o medo de gerações dentro de si, no seu DNA. Isso aí é epigenética. É científico, está posto aí, já está provado que existe. E na hora então, que assim, a gente vive uma pandemia, esse medo que estava ali dentro, no nosso inconsciente, no nosso coração, ele vem para fora com tudo, sobe, né? Sobe. Ele sobe. E aí aquele sentimento não cuidado é como se fosse um bicho mesmo que te pega, assim, sabe? E eu tava com um sentimento adotado esses tempos atrás, olha só, eu estou casada há 5 anos. Meu esposo é maravilhoso, incrível, e eu tinha um medo de perder. Eu falei, da onde é esse medo? Perder o quê? Tá tudo bem, não tá acontecendo nada, não tem briga. Eu falei, o que tá acontecendo? Fui olhar. Fui fazer uma constelação com uma amiga psicóloga e veio toda a linhagem das mulheres, apareceu esse medo. E aonde que começou aquilo, sabe? E como foi forte aquilo para mim, eu reconhecer que era delas, entregar o que era delas, ficar só com o que é meu e prestar atenção nesse sentimento quando ele vem. Isso é cuidar da emoção. Porque quando a emoção vem e você olha e joga ela para baixo do tapete, é como se fosse um monstro, ela vai crescendo, gente. É como se tivesse vida, aquilo vai crescendo dentro do seu inconsciente e na primeira oportunidade ele vem. E cada vez vem pior aquela situação, até você olhar. Então, assim, a constelação ela é um mergulho direto na raiz da questão. Te mostra exatamente onde começou, porque pode não ser seu. Só que existem as 3 leis básicas. Para falar de constelação é uma vida, né? As 3 leis básicas que regem os relacionamentos é pertencimento, hierarquia e o equilíbrio da troca, que eu falei agora há pouco. Todos têm direito de pertencer, não importa o que ele fez, não importa se jogou você no lixo, não importa se não te dá atenção, se não paga a sua pensão, se te xinga, não importa. Ele é o seu pai, ela é a sua mãe e eles fazem parte do seu sistema. Se você exclui isso, você exclui todo o resto que vem com eles.
E tem muita potência na nossa família. Os nossos dons não vem só coisa ruim. Os nossos dons, as nossas habilidades, né, o nosso jeito de estar no mundo, tudo isso a gente carrega deles. Basta, né, o Jung falava do processo de individuação. Nós nascemos num grupo, recebemos tudo desse grupo, e o processo de individuação é achar o seu eu interno e voltar para aquilo que você veio fazer, aquilo que você tem vontade. Só que para isso eu preciso saber o que é da minha família e o que é meu. Por que relacionamento não dá certo? Porque as pessoas acham que casa o homem e a mulher. Mas não, casa sistemas. Aqui atrás desse homem e dessa mulher tem 2 pais, 4 avós, não sei quantos bisavós, 8 bisavós. Em 12 gerações a gente tem mais de 4.000 pessoas que vieram antes de nós. E nós carregamos tudo o que eles passaram. As dores, os sofrimentos, os traumas, as alegrias, as conquistas. Pessoas hoje que não têm condições, que não prosperam. Eu já cansei de ver constelação de que começou lá atrás, num processo escravagista, de que a família usufruiu do trabalho escravo para subir na vida. Isso tem muito no Brasil. Você acha que não tem? Muito, muito. E olha isso, olha essa informação. Tudo isso que aconteceu lá atrás está reverberando hoje, a pessoa não consegue prosperar. O que ela precisa fazer? Esse processo constelativo, se for isso, né? Isso é só um exemplo. Cada família é uma caixa preta, gente. É uma coisa, é um mistério. Os segredos também. As crianças abortadas interferem na prosperidade, porque eles não são vistos. Precisa reconhecer, né, Fábio? Você me trouxe esse conhecimento uma vez, eu nunca mais esqueci. E eu sempre compartilho com amigas, né, que eu sei que passaram por esse processo aí do aborto. Sempre trago, gente, lembra do seu filhinho, lembra dele, ele precisa ser reconhecido, né? Eu lembro que você me trouxe essa visão. Eu fiz uma constelação que a pessoa era exatamente, vou só falar esse tema, exatamente isso. A pessoa estava com problema de prosperidade profissional, não progredia, não sei o quê. Quando a gente começou a constelação, o campo vai trazendo informações pra gente, né? E existia uma história de que uma possibilidade, porque existem abortos que acontecem que a gente nem fica sabendo. Um sangramento mais intenso, você tá ali despercebida, vai, vida que segue, menstruou, vida que segue, e teve uma vida ali. E você não percebe, mas o campo morfogenético, que é um campo de informações, isso é biológico também, biologia, já existe uma explicação, uma teoria dos campos morfogenéticos que explica como que isso acontece. E aí, essa informação veio. Quando eu coloquei a prosperidade, quando eu coloquei os bonequinhos, para quem não sabe, né, a constelação que eu faço é na água. Então, eu coloco os bonequinhos na água e os movimentos acontecem conforme aquela informação que está sendo trabalhada. O bonequinho da prosperidade olhava para fora da piscina. Quer dizer, ele buscava algo fora. Quando eu coloquei o bebê, a prosperidade virou e olhou pro bebê. Tipo assim, é isso que estava faltando aqui nesse campo. E aí, o meu cliente conseguiu perceber e reconhecer, aí a gente fez todo o movimento das frases de cura para ele incluir, né, aquela criança, que ele era o primeiro neto, o outro neto também estava tendo problema de comportamento porque estava fora do lugar, achando que era o primeiro. Nossa. Então, existe uma série de coisas que isso repercute e depois disso, a vida dele, nessa parte, tem fluído muito mais. É óbvio que não é só um movimento que de repente você consegue destravar tudo, mas isso já mostra muita coisa. Olha quanta coisa está ligado. A hierarquia do sobrinho, os avós também, que consideravam o primeiro neto que não era o primeiro. Nossa. Esse estava excluído, Fábio, né? Tinha sido o primeiro aborto. Legal você falar disso. Fala pra gente como é que você atende agora nessa época de pandemia, né? Aproveitando que você tocou nesse ponto. É possível atendimento online ou tem que ir em Balneário para fazer a constelação contigo? Conta aí. Se quiser vir para Balneário, por favor, venha para Balneário, porque é maravilhoso aqui. Mas se não for possível, atenda online, em grupo ou individual. No grupo, as pessoas representam os seus entes com a fala e os bonecos representam no campo. O seu fiz individual só eu e você, né? Já trouxe bastante informação, mas o grupo ele é interessante porque é como se entra numa representação como se você, mesmo que a pessoa não te conheça, é o seu ente ali falando, é a alma dele
sendo colocada ali, e isso é o inconsciente da família falando, sabe? Legal. Aquilo que às vezes, por exemplo, fala assim, mas eu tô de boa com a minha mãe hoje. Eu também tô de boa com a minha mãe hoje. Mas o que você viveu lá dentro da barriga dela, você lembra? Não. E às vezes a trava tá ali, sabe? Numa memória intrauterina. Então, é muita coisa para trabalhar que dá para ver e que é possível aí. E não precisa vir aqui, eu posso atender você no conforto do seu lar pela internet. Né? Legal, não existe essa questão de tempo e espaço, essa barreira é só na nossa mente mesmo. Que legal. E quando eu fiz com a Fabrícia, a gente fez pelo WhatsApp mesmo, né, Fábio? Eu achei muito interessante, assim, essa... Foi, chamada de vídeo. Essa facilidade, né? E foi assim, foi tão transformador na minha vida, Fábio. Até aproveitando aqui, deixando um relato, foi muito transformador. É como você disse, assim, é algo que é um processo, né, Fábio? A gente não tem as respostas da noite pro dia. Eu sinto exatamente isso, que cada vez que eu vou avançando aqui no meu próprio processo, aí eu resgato alguma informação de lá, sabe? Tipo, daquilo que a gente trabalhou. Então, e isso vai me dando amparo, né? Isso vai me dando uma força mesmo, né? Para continuar andando, para continuar caminhando. E, nossa, é muito incrível. Gente, façam. Quem não conhece, gente, esses trabalhos, a constelação, o reiki, conversa com a Fabrícia, explica a sua situação. Eu tenho certeza que ela vai saber te indicar a melhor terapia, né? Vai saber aí entender o seu momento e conseguir te acolher da melhor forma para você lidar com essas questões. Deixa eu ver como tá aqui o nosso horário, Fábio. O Instagram derruba agora, depois de 1 hora? Acho que ele derruba ainda, né? Não tenho certeza. Então, diz que eu já vi lá, eu já fiz live de 1h40 que não caiu. Então, que não caiu. Então sei. vamos. Bom, Fábio, a gente já tá caminhando. A Lenha tá falando que você ensinou ela. Estamos caminhando. Você ensinou essa quebra aí, a questão do aborto. Ela falou que foi uma quebra de paradigmas. Espero que tenha revertido positivamente. Porque o que é importante entender aqui não é nada místico. Gente, todo mundo... A própria ciência fala, existe a concepção, existe vida. Existe uma discussão no direito, né? Quando começa a vida? Para mim, houve a junção ali, óvulo e espermatozoide, a vida. E quanto tempo essa vida dura, não importa quanto tempo ela dura, importa que ela existiu e ela precisa ser vista, reconhecida como parte integrante. Então, se, por exemplo, eu não sabia também, eu tenho 2 filhas vivas, eu tenho 2 abortos entre elas, e elas passavam muito mal, assim, porque olhavam a alma delas, como que acontece? O inconsciente familiar está falando, tá faltando uma pessoa aqui, tá faltando uma pessoa aqui. Então, pega alguém que é próximo para olhar, daí traz um sintoma, que pode ser uma doença. Porque os sintomas, eles são nossos amigos, eles estão nos indicando algo que está em desordem no nosso sistema. Sim. Né? Então, às vezes, se eu olho a raiz daquilo, eu não preciso ficar tomando um monte de remédio. Eu curo porque eu incluí aquilo que estava faltando, que estava adoecendo o sistema, que estava trazendo esse sintoma, e as coisas começam a fluir. Não é para curar, mas pode levar a esse processo, porque é tudo emocional, aí entra essa questão da gente somatizar no corpo, enfim. Eu tenho certeza que a cura, né, Fábio, a partir do momento que você começa a tocar nesse ponto emocional, que você se preocupa, eu acho que só a intenção de você se preocupar em olhar para isso já vai trazendo o alinhamento ali do seu sistema, porque o nosso estado natural é ser bem resolvido com as coisas, né? A gente está tão acostumado a viver no conflito. Eu lembro que há algum tempo atrás, assim, alguns anos atrás, o meu estado natural era de medo, cara, acordava e dormia com medo, essa tensão no corpo, não sabia que era possível relaxar. É muito louco falar isso, mas era tão enraizado no corpo físico que eu nem conseguia, às vezes, ter consciência dessa tensão, né? O corpo vicia, amiga. Você sabia que o corpo vicia nessa adrenalina? E daí ele começa a criar situações, tipo assim, começa a criar situações para que aquilo volte a acontecer. Porque aquilo anestesia, aquele estado ansioso anestesia o corpo, porque solta, né, os hormônios. E o corpo fica viciado nesse estado mental louco. Vira seu padrão de vida, né? Você vai vivendo, vira o seu padrão. Sim.
Ó, vamos ver, Sim. a Karine colocou assim: nunca tive um aborto confirmado, mas me abro para isso. Quero muito incluir-se a algo do tipo. Agora tem aqui uma dúvida minha, Fábio. A constelação, ela traz essa confirmação pra gente, ou se abrir para esse reconhecimento já é o suficiente? Então, nesse caso que eu falei que eu atendi, que a prosperidade virou quando o bebê entrou, ele não tinha certeza. E isso é muito antigo. Hoje essa pessoa tem mais de 40 anos, isso aconteceu quando tinha menos de 20. Quando colocou, porque assim, existe uma coisa que o campo morfogenético traz aquela emoção, aquela informação. Então a constelação a gente consegue ver se houve ou não houve através do que você sente quando o processo está acontecendo. E é possível sim confirmar se teve e fazer essa inclusão, todo esse processo que a gente faz com a constelação, mas você não precisa constelar também não. Se você acha, você se põe aí na frente dessa criança, chama, né, e tenta sentir se aquilo é verdade ou não. Dá para fazer, mas assim, existem técnicas, né, que a gente utiliza para levar a pessoa para esse lugar e ter esse reconhecimento. Mas se você tem uma dúvida que sim, já começa, essa consciência já vai te trazer mais informações. Você vai começar a se pegar, a perceber outras coisas, e você pode começar a ver aí os vídeos que tem no meu perfil, outros vídeos que falam sobre essa questão de incluir. Mas o incluir se você acha que você tem e você quer incluir, se você tem outro filho, então ele já não é mais o primeiro, né? O vivo. Ele já é o segundo filho, ou o primeiro filho vivo. Porque você tem que incluir. Como que é incluir? É contar aquilo na hierarquia. Na tua história, né? Lembrar dele, e reconhecer na sua história. Compra. Tem gente tem gente que orienta aí no cemitério a acender vela, e depende da fé. Tem gente que eu oriento a comprar um anjinho, colocar assim onde fica a foto de família. E a hora que você lembrar, você sabe que aquilo representa o seu bebê que não veio. Que lindo, achei lindo isso, lindo. Contar aquilo como existente. Então, se você não tem filho ainda e vai ter, esse é o meu primeiro filho vivo. Não é o meu único filho, porque antes dele teve um. Sabe? Essa consciência que a gente precisa ter. Esse reconhecimento, esse carinho com essa alma que não pôde estar aqui, né, durante muito tempo entre nós, mas que existiu e que faz parte, tá no inconsciente da família, precisa ser olhado e incluído. Gente, isso adoece as pessoas, essa falta de reconhecimento. Era para chorar. Se fez chorar, fez sentido, então receba aí que tu recebeu uma orientação constelativa, e é isso que a constelação faz. As pessoas não entendem, acham que é místico, mas não. É quebra de paradigmas e trazer consciência para a realidade das coisas, além daquilo que está sendo apresentado, além do aparente. Porque uma briga de casal, gente, por que eu falo isso? Os tribunais são ringues de guerra dos casais. As pessoas querem se alfinetar e usam o judiciário para guerrear. Só que o conflito não é o conflito. O conflito está bem mais embaixo aqui, ó. Na base da sua família, naquilo que tu aprendeu, que tu quer que o outro faça igual a ti. E não é assim. Né? Então, precisa olhar. Realmente. Precisa olhar. Tenho constelação. A Karine colocou assim: não tenho filhos, nunca tive relacionamentos saudáveis. A constelação, Karine, pode ser um norte aí para você nessa questão de relacionamento também, né, Fabrícia? Porque o primeiro passo para você, Karine, como era o relacionamento dos seus pais? Só essa pergunta. E o que você traz disso? Essa pergunta já clareia bastante. Anéia, era pra chorar mesmo? Era porque, pra o que chorar. Porque o choro é libertador, amiga. O choro é libertador. Só comentando aqui, a Elaine também colocou. Fiz algumas constelações e em todas aparece um aborto, mas não sei. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu tive 2 sangramentos. É esse ponto aí da certeza, né? Ela ainda fica na dúvida se efetivamente houve esse aborto ou não. Se houve ou não. Quando eu lembro, aí, que só complementando, ela coloca assim, duas. Ela só complementando, quando eu lembro da minha gravidez, sinto muita tristeza. Então, talvez esse sentimento já venha para indicar alguma coisa, né, Fabrícia? É exatamente isso. Por que existe essa tristeza?
os bebês não reconhecidos ficam chateados. Não quer dizer que eles não entendem nada, são almas pensantes, né? Essa tristeza, ela é um sintoma. Esse sintoma denuncia algo. Pode ser isso ou pode não ser isso. Mas se ela traz tristeza, é porque existe algo. Porque se não tivesse nada, não traria nenhum sentimento, seria neutro. Vou contar uma história aqui sobre isso. E outra, confia. Sobre esse negócio de aborto. Confia no que veio, né, Fábio? Porque para ela veio essa tristeza e agora ela ligou no aborto. Então confia que o teu corpo, o teu sistema sabe o que é, né, Fábio? Desculpa, eu te cortei, pode continuar aí. E aí o que acontece? Ela falou que ela fez 2 constelações e apareceu. Vai continuar aparecendo. Porque essa não inclusão, ela pode migrar para vários sintomas. Eu acompanhei um caso de uma mulher que ela fez, independente, gente, sem julgamento, aborto provocado ou aborto espontâneo. Não importa como foi, tá? Uhum. Não é para julgar, para se matar, para se martirizar, não. O que aconteceu com esse caso? A pessoa fez 2 abortos ou 3, apareceu na constelação e ela não queria reconhecer porque ela disse assim, olha a consciência. Dói muito, tá, amiga? Reconhecer. Dói muito. Porque é um ente que já se foi. Eu fiz esse reconhecimento 2 vezes. Na primeira constelação que eu fiz na vida apareceu. E uma recente que estava ligada a um problema da minha filha mais velha, que estava com uma questão emocional, que eu fui olhar para isso, eu como mãe. Porque que acontece? Se ela está olhando é porque está no meu sistema. Eu como mãe tenho o meu ponto de vista sobre aquilo, posso olhar. Talvez ela esteja olhando por mim, por amor cego a mim, como eu não olho por irmão, ela olha. E os filhos fazem isso, tá? Nós, como filhos, fazemos isso. Então, essa pessoa, ela constelou e apareceu o aborto. Ela falou assim, olha, eu sei o que eu fiz, mas tá tudo bem, eu já fiz oração, tá tudo bem, isso daí não tem nada a ver. Ela não conseguia olhar para os filhos, ela não conseguia falar nem a frase, eu vejo você, eu vejo você. A Neinha que tava falando, né? A Neinha, tenta falar quando você lembrar dos seus filhos. A Elaine. Elaine, sinto falta de algo. Aí, Elaine, olha quando você for olhar para os seus filhos de novo, você sentir essa tristeza, tenta falar a frase eu vejo você e como você reage, tá? Qualquer coisa me procura. E daí, essa pessoa não reconheceu isso. Ok, acabou a constelação, porque a gente não pode forçar uma ideia na cabeça da pessoa. Tem que ser natural, tem que ser profundo, porque senão ela não consegue reconhecer. Tudo bem. Só que a pessoa às vezes precisa de um tempo. Por isso que ela falou assim, apareceu em 2 constelações, mas eu não sinto, a pessoa precisa de um tempo. Aí o que aconteceu? Essa mesma pessoa foi constelar outro tema e apareceu o aborto de novo. Aí ela falou assim, olha, desde a última constelação eu tenho pensado nisso, apesar de já ter feito as minhas orações, incluído não sei o quê. Aí, filha, foi um choro compulsivo durante a constelação, porque ela conseguiu acessar essa dor da alma e reconhecer esses filhos. Nossa, e foi tão lindo, que lindo. Foi tão lindo, que era outro sintoma, nada a ver, que trouxe de novo ela para olhar para os abortos. Então é muito importante isso, né, esse reconhecimento de quem veio. E assim, se você rechaça, por exemplo, o seu pai porque ele bebe, tu vai casar com alguém que bebe, ou teu filho vai beber, porque nada pode ser excluído. Vai começar a repetir padrão, é isso, para isso que a constelação olha, né? E para muitas outras coisas. Que legal, Fábio, que lindo você falar isso, que lindo, porque me veio assim a ideia. Não tem como fugir, você quer ter uma vida plena, não tem como fugir, você vai precisar olhar para tudo aquilo que eventualmente você julga que é ruim, né? E aqui até falando eu não sei qual é a crença de cada um aqui, não sei se você acredita em reencarnação ou não, mas eu penso assim, que se você não curar as questões agora, cara, você vai vir de novo e vai ter que curar, porque não tem outro caminho. Não tem como você ir para o céu, para um plano superior, sem olhar para essas questões. Então, se você sente isso, né, todas vocês que se sentiram tocadas, gente, procurem a Fabrícia eu tenho certeza que ela vai dar mais esclarecimento sobre isso. E, Fábio, eu já vou aqui caminhando para o final, que já deu um pouquinho mais de 1 hora, e deixa aí a sua mensagem, gratidão. Deixa aí a sua mensagem, a sua forma de contato, como que o pessoal fala contigo, pelo Instagram mesmo, Facebook, fala aí.
Pode chamar aqui pelo Instagram mesmo, é Fabrícia FGO, né, terapia sistêmica. Lá tem vários posts com o meu telefone também, para quem quiser, não vou falar aqui, mas quem quiser acha o caminho de encontrar, né, uma solução. E eu só quero agradecer a oportunidade, não era, a intenção não era falar sobre aborto aqui, sobre sistêmica, era falar sobre dinheiro, mas eu confio muito no campo que me guia. Confio muito na sua missão e no que nós viemos falar aqui hoje. E eu tenho certeza que se apareceu, foi porque tinha que aparecer, nada acontece por acaso. Nesse Dia da Mulher, eu quero dizer para você, mulher, por favor, se olhe com bons olhos, com carinho, se inclua. Cada pedacinho de ti, aquele que tu menos gosta, olha para ele e fala, eu vejo você e a partir de hoje, a sua barriga, aquela aqui, ó, a gordurinha, não sei, o olho torto, o silicone que não existe, qualquer coisa. Olha para você com amor hoje. Se besunta de óleo assim, se ame. Porque se tu não fizer isso por ti, ninguém vai fazer. É essa a minha mensagem. Gratidão infinita por essa live incrível. Amanhã temos mais para falar sobre tomar paz. Hoje à noite temos constelação em grupo. Quem quiser, depois eu passo o link e vamos trabalhar. Quem trabalha só olhando a constelação ou representa, já trabalha algo do seu sistema, porque normalmente as questões têm ressonância. Então você não precisa constelar, de repente você é constelada assistindo o outro. Olha que legal. Então por isso que é importante participar dos grupos. E para assistir e representar, no grupo eu não cobro, só para quem vai constelar, né? Daí os outros vêm para ajudar na questão, tá bom? Que legal, Fábio, que lindo. Eu quero te agradecer. Muito obrigada por esse tempo, por essa mensagem. Eu também confio que tudo que foi dito aqui eram para as pessoas, né? Antes de começar a live, a gente fez aí a gente chamou essa informação, né? E que as pessoas que estivessem aqui fossem mesmo as beneficiadas. E eu tenho certeza que isso foi atendido. Então, muito, muito obrigada. Mulherada, um feliz dia, mulherada. E bora olhar pra gente com amor, com carinho. Bora ultrapassar aí as nossas crenças. A gente merece viver uma vida linda, a gente merece tudo que é de mais belo, tudo que é de mais confortável, mais agradável. A gente só precisa olhar para isso e decidir por esse caminho. Então, se você sente que a sua questão é profunda, procure a Fabrícia, porque eu tenho certeza que ela vai saber te orientar aí. E se a sua questão também for ser financeira, vem aqui pro Café da Nação, poxa, vem fazer parte da Nação Rica. Vamos começar a olhar para isso, para esse caminho, que às vezes uma coisinha que a gente trabalha ali, né, Fabrícia, começa a abrir tantos campos, tantos caminhos, e é essa a nossa missão aqui, gente, é ser melhor do que a gente entrou, viver feliz, viver melhor e poder colocar isso como exemplo, né, Fabrícia, para aqueles que vieram antes e trazer isso como base para aqueles que vão vir depois da gente. Então, um grande beijo para você, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui online com a gente vai falando. Um beijo, querida, tchau! Tchau, gente!